Tá chegando mais gente aqui. Deixar vocês ver que eu estou aqui também de lado. Isso. Beijo Também, pra olha. Beijo. Beijo, Rômio. Marcos, um beijo, um excelente toque para você. Pessoal aí que está chegando, excelente toques para vocês. Nós vamos estar aqui ouvindo você, Marcos. Sucesso aí, tá? Obrigado, professora. Obrigado. Vou dar só mais um minutinho. Deu 6 horas agora. Uma boa tarde aí para todos os nossos alunos, colegas professores, comunidade acadêmica, comunidade externa à PUC Minas. É muito bom esse momento aí quase pré-natal, como a professora Simone está colocando. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, acho que a gente pode ir começando, porque nosso cronômetro aqui é muito sincronizado. Então, vou fazer as honras aqui também. Gente, o ICEI Talks é uma iniciativa do ICEI, o Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas. Estamos aí desde o início da pandemia levando conhecimento, levando inovação, levando novidades aí para os nossos alunos, comunidades. Lembrando que depois dessa talk ela fica gravada lá no nosso site, você pode assistir via YouTube, criar uma playlist, tá bom? E hoje à noite, né, inclusive eu tenho o meu amigo aqui, o professor Rommel, que foi quem deu a ideia, né, desse tema, né, dessa buzzword que está saindo aí, né, sobre metaverso, né, e quando a gente estava decidindo os conteúdos, ele gritou assim, e falou assim, não, tem que ter alguma coisa de metaverso, então entregamos hoje à noite para vocês aqui, né, entendendo o metaverso, como a virtualização pode transformar o mundo que vivemos. Eu sou Marcos Arraes, vou ficar com vocês agora nessa talk aqui. Bom, então vamos conversar, vamos começar, eu vou mais devagarzinho, esperando aqui algum colega ou outro chegar. Enquanto isso, eu vou me apresentando. Tem muitos alunos, alguns ex-alunos que eu conheço aqui, mas tem muita gente que eu ainda não tive a oportunidade de esbarrar dentro da PUC, mas não vai faltar oportunidades. Bom, vamos começar aqui. Deixa eu colocar aqui a canetinha para funcionar. Pronto. Gente, bom, de novo, olha só, esse aqui sou eu. Há mais de 20 anos atrás, na primeira empresa de jogos que eu trabalhei, eu trabalhava com uma linguagem de programação chamada Pascal e uma biblioteca gráfica chamada Allegro, desenvolvendo jogos de azar para cassinos lá da Rússia, né? Então, esse foi o meu primeiro contato com a computação, com as interfaces, com os jogos, né? E dentro da área, né, uma coisa que sempre me chamou muita atenção, e principalmente na área de jogos, é por que jogos de azar, jogos que tinham algoritmos de random viciados, por que esses jogos viciavam as pessoas mesmo jogando, perdendo sucessivas vezes, continuavam envolvidos com o uso daquela tecnologia, né? Isso sempre me instigou bastante, né? Hoje, dentro da área da ciência da computação, a minha especialidade é interação humano-computador. Eu tenho 22 anos de experiência também na área de jogos digitais. Hoje tenho mais de 500 jogos e conteúdos digitais produzidos, né? Inclusive aqui na direita aqui tem um momento super especial aqui, que é o nosso Halloween na unidade São Gabriel, que a gente sempre faz na Praça da Liberdade também. Se Deus quiser, agora saindo da pandemia, a gente retoma aí essas atividades aí. Aqui são alunos do curso de jogos, ao qual eu queria mandar um beijo grande, né? A gente tem alunos também de outros cursos, né, que juntam conosco, né, professora Simone ali, então um beijo grande para todo mundo aí, tá? Bom, aqui também vocês vão observar que uma das minhas grandes paixões é comer pizza, né? Aqui a gente tem o Global Game Jam, que a PUC Minas cedia já desde 2018. Ele acontece na unidade Coração Eucarístico. Passamos 48 horas, dá 42 horas mais ou menos, desenvolvendo jogos e entupindo as veias, né, as artérias aí com pizza, né? São mais ou menos 16 pizzas por noite, né? Aqui a gente tem o professor Arthur Mol, o professor Lipão, o professor Fantini, o professor Lacarreta ali. Bom, vou falar um pouquinho sobre a minha formação, gente. Eu sou doutor em informática pelo Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, sou professor adjunto do Departamento de Ciência da Computação da PUC Minas. Atualmente, eu estou na coordenação do curso de Jogos Digitais da Unidade Praça da Liberdade. Também estou junto com o professor Tadeu na coordenação da pós-graduação de Desenvolvimento Mobile, lá do IEC PUC Minas, e dou consultorias e palestras, né, em tecnologias para educação, gamificação, interação humano-computador, jogos, acessibilidade, arquitetura de informação, web e algumas coisas ligadas à tecnologia, né? Alguns alunos me perguntam se eu já passei por outras áreas nessa vida aí. Eu já passei por diversas
iniciativas público-privada, aí atendendo setores, principalmente relacionados à educação, desenvolvendo simuladores, desenvolvendo plataformas de gestão do conhecimento, desenvolvendo objetos de aprendizagem. Vocês vão observar aqui que nas várias fotos dos projetos que eu trabalhei, vocês vão ver empresas grandes, aí, empresas de cenário nacional, que eu tive muito orgulho de trabalhar aí, por exemplo, o Grupo Bernoulli, o iTech, o governo do estado de Minas Gerais. Trabalhei desenvolvendo várias aplicações para mídia móvel, né? Bom, isso aí faz parte da minha vida há bastante tempo, e eu também tenho uma experiência grande na área de computação baseada em gestos, na área de reconhecimento de imagem, na área de realidade aumentada. Trabalhei, esse é um dos cases que eu gosto muito, que é um simulador de treinamento para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, utilizando a tecnologia do Microsoft Kinect para fazer a captura e simulação dos movimentos. Esse case ele deu tão certo, esse case é de 2012, gente. Olha o tempo que isso tem, né? Inclusive, eu acho que eu estava até mais magro ali, estava mais novo ali. Esse negócio deu tão certo, né, que a gente resolveu transportar a experiência para o mascote da Polícia Militar de Minas Gerais. A gente apresentou num congresso nacional, onde estavam todas as polícias lá. Esse mascotezinho é usado dentro de shoppings e escolas para fazer educação do trânsito, né, combate a drogas, né? E aí um policial ele fica falando, o headset captura o áudio, faz a mudança do pitch para poder a vozinha do policial ficar mais afável, né? E aí depois ele também faz o lip sync com o personagem 3D que a gente está vendo, né? Bom, ainda tive a honra de trabalhar com a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Educação de Minas Gerais, desenvolvendo o jogo da Lei Maria da Penha. Trabalhei com o sistema de ensino Bernoulli, fazendo os objetos de aprendizagem, fazendo simuladores. Nossa, a minha bagagem nessa área de jogos para a área de educação, ela é bem grande aí. E no meu trabalho de doutorado, né, no fim do doutorado, eu trabalhei desenvolvendo um tutor inteligente, né? Esse tutor inteligente é chamado AE, né? Em Tupi-Guarani significa amigo. Eu ganhei o prêmio de melhor trabalho no Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos e Sistemas Computacionais de 2019. O AE, ele utiliza inteligência artificial, ele utiliza a recuperação da informação para ajudar os estudantes a estudarem para as 4 grandes áreas do Enem, né? Matemática e suas tecnologias, linguagem de código, ciências da natureza, ciências humanas. O AE, então, ele identifica, né, ele é composto por 3 subsistemas básicos aqui, um robô que processa as deficiências de conteúdo e as proficiências de conteúdo que o aluno tem, e depois um outro robô, ele vai até a internet encontrar conteúdos que sejam confiáveis para esse aluno estudar, e aí ele realiza uma série de testes para saber se o aluno está estudando, e ainda monitora ativamente as redes sociais do aluno. É uma plataforma web, mobile, né? E foi assim, sem dúvida alguma na minha carreira, é um dos trabalhos de maior destaque aí. O AE é criação minha e eu tenho um carinho assim, imenso por ele. Também ganhei o prêmio, né, junto com o AE e a minha tese, eu ganhei o 3º lugar de melhor tese em 2019 no Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação, no SBSI de 2020, né, com as tecnologias que a plataforma utilizava. Tenho certeza que são várias tecnologias que vocês estão acostumados a lidar aí na sala de aula, no dia a dia, né, com o Python, Elasticsearch, né, mineração com Selenium, né, ou então testes automatizados com Selenium, né, HTML, CSS, isso aí é o que compõe o meu AI. E, bom, vamos começar a falar agora, vamos mudando de assunto agora, vamos começar a falar. Antes da gente chegar no metaverso, a gente precisa entender os avanços da tecnologia, a gente precisa entender onde a tecnologia está. Vocês podem observar, gente, a tecnologia, as interfaces, né? Elas são sempre criadas para estender a capacidade natural humana, né? Por exemplo, certa vez, né, o homem das cavernas viu que ele não conseguiria abrir o coco com as mãos, né? E aí ele usou uma pedra para poder abrir esse coco, e aí ele observou que, olha só, eu estou precisando do que tem dentro do coco, e essa pedra aqui me ajudou. E aí, nesta evolução, a gente chega à invenção da roda, a gente chega na primeira revolução, né, das máquinas a vapor, da energia elétrica, vamos evoluindo até a era da comunicação, da informação, do Big Data e do aprendizado de máquinas, né? E observem uma coisa, né? Maslow, né, da pirâmide de Maslow, né, que mostra as necessidades humanas, ele
ele traz para a gente ver um paralelo muito interessante sobre a tecnologia, né? Observem que no início da tecnologia nós tentamos resolver as coisas mais básicas, né? Necessidades fisiológicas, né? Por exemplo, às vezes comer, às vezes, né, plantar, às vezes ter segurança, né? Eu conseguir realizar alguma coisa. Se você observar as grandes transformações e inovações tecnológicas, né, em termos ferramentais que a gente viu na história da humanidade, eles resolviam primeiro essas necessidades primárias, né? E aí, quando a gente avança, tá, no desenvolvimento da tecnologia, o ser humano ele passa a ter outras necessidades, como, por exemplo, resolver problemas de estima, realização pessoal, resolver sonhos, a diversão, e é por isso que a gente tem inovações tecnológicas que elas são extremamente voltadas, né, a realizar a diversão, né, e o sentir bem. Se você olhar um jogo, né, ele resolve isso aí. Quando a gente observa as tecnologias, né, a gente vê que hoje a gente tem uma bugiganga diferente para cada coisa. A gente tem aspiradores de pó, né, inteligentes que conhecem a casa sozinho. A gente tem livros com realidade aumentada que projetam aves voando. A gente tem museus com instalações interativas. A gente tem óculos de realidade virtual. A gente não consegue chegar em nenhum lugar sem utilizar o GPS. Então, essas tecnologias hoje fazem parte da nossa vida, né? E não existe uma perspectiva da gente viver em um mundo sem tecnologia, né? Isso nos faz observar, né, essa onipresença tecnológica, que é um cenário estudado pela computação ubíqua, que estuda o quanto nós somos dependentes dessa tecnologia e ela se torna transparente ao ponto de que a gente nem consegue observar quando a gente está utilizando uma tecnologia. A grande pergunta que a gente pode fazer é pegar uma criança de mais ou menos 10 anos. Uma criança de 10 anos hoje não nasceu sem um GPS. Quando ele nasceu, já existia o GPS e as pessoas já utilizavam o GPS, né? E deve ser muito complexo ela conseguir entender que antigamente, há 20 anos atrás, quando a gente ia para algum lugar que a gente não sabia onde era, a gente ia baixando o vidro, parava na esquina, parava alguém que a gente não conhecia, né? Já infringia a lei número 1 das mães, né? Assim, não converse com estranhos, né? Então a gente já infringia aquela lei master lá, perguntava a pessoa como ia, a gente ia fazendo isso até chegar ao destino, né? Então, isso é muito comum também a gente ver, às vezes, na internet, aquele meme que pega a fita cassete e a caneta Bic e falar que, né, crianças nascidas hoje, elas não conseguem saber a associação entre esses dois artefatos, né? Então, essa onipresença tecnológica, hoje, ela existe. A gente já está falando em biotecnologias, em implantes subcutâneos, a gente está falando de membros biônicos, né, controlados, sim, por impulsos nervosos, CarPlays que conseguem controlar sistemas autônomos, né, que conseguem controlar um veículo, óculos de realidade virtual, um computador hoje, gente, ele consegue caber na palma de uma mão, né, bem menor que isso, né, talvez, né, um celular hoje, ele entrega uma série de sensores, o celular mais de entrada, né, que a gente poderia falar hoje, né, um celular baratinho, ele tem uma média de 14 sensores. Quando a gente coloca bússola, acelerômetro, giroscópio, infravermelho, né? A gente vai observar câmera, microfone. Nossa, é coisa demais, né? Agora, que a gente já observou que a gente está cheio de tecnologias para a gente lidar aí no nosso dia a dia, a gente precisa observar. Queria dizer, e eu não teria medo de errar, que é uma grande ineficiência nossa, né? Uma ineficiência humana, né? O nosso mundo virtual, a gente projeta o mundo virtual metáforas do nosso mundo real. Platão já falava, né, no mito da caverna, da nossa ineficiência de conseguir expressar e conseguir descrever coisas ao qual nós não nos relacionamos ou tivemos uma certa intimidade, né? Platão falava dos prisioneiros que estavam acorrentados no fundo da caverna, nunca tinham olhado para a boca da caverna e tudo que eles viam, né, era a projeção das sombras ao fundo da caverna de um fogo que ficava atrás deles. Então, tudo que eles viam era silhuetas, né? Então, eles viam silhueta de um elefante, de uma árvore, né? Então, ele fala que é o seguinte, se certa vez perguntasse para um prisioneiro daquele, né, o que era um elefante, ele descreveria um elefante como algo grande, né? Que tem 4 coisas fincadas, 5 pernas, né, por causa da tromba, né? Então, observem que nós temos uma limitação muito grande quando a gente fala de referencial, né? Escutamos muitas vezes as pessoas falam assim, fulano de tal foi fazer um intercâmbio e voltou tendo umas ideias muito loucas, abriu aqui uma empresa de não sei o que e tá lá rachando de ganhar dinheiro.
Toda vida que o ser humano ele expande o seu referencial cultural, teórico, cognitivo, ele consegue ir além e propor coisas diferentes. Quando estamos em tecnologia, as tecnologias nascem imitando o mundo real, tá? Fala assim, não entendi. Então começa a dar uns exemplos práticos. Comecem a observar o esforço que, por exemplo, um Teams faz de colocar todo mundo dentro de uma sala de aula. O esforço eletrônico de um Kindle para simular a experiência de leitura, né, que não seja cansativo. Comecem a observar, por exemplo, provadores virtuais. Comecem a observar simuladores que mostram como operar máquinas, né? Observem, né, que o e-mail, provavelmente uma das grandes transformações que a web nos traz, ele é simplesmente um clone da carta, né? Do mail, né? Então, a gente observa que quando nascemos com uma tecnologia, a primeira coisa que a gente faz é tentar imitar o mundo real. Se você vai lá dentro do seu Canvas, o professor nomeia lá um tópico específico, assim, não, vai lá na biblioteca da disciplina, no material didático da disciplina. Aquilo ali é talvez uma forma dele conseguir referenciar algo que no presencial você tinha lá aí da biblioteca, que você tinha lá aquela xerox que tinha a pastazinha para você olhar os documentos todos. Quando a gente observa as funções, né, dos artefatos tecnológicos todos, quando a gente observa, por exemplo, um diálogo de chatbot, né, por exemplo, hoje a gente se relaciona, você liga para a CEMIG, você liga para a Vivo, você liga para a TIM, vai te atender um atendente virtual lá, né, que vai ou pedir para você digitar números, ou às vezes vai te atender em linguagem natural. E ele vai fazer o quê? Ele vai triar você até tentar ou resolver o seu problema, ou pelo menos filtrar e te passar para um atendente humano com um problema mais filtrado, né, mais específico, né? Então, a gente vive dia após dia tentando transportar para o mundo virtual coisas que a gente tem no mundo real. Isso aí aí você fala assim, mas você falou que isso poderia ser uma deficiência. Pois é. O grande problema é que a gente não constrói nada que não seja familiar, porque senão a gente cria um problema de tecnologia da operação dessa tecnologia. Você vai observar que toda vida que você pega um iFood, você pega um Uber Eats, né? Um Uber Eats, um iFood, ou um Rappi, ou qualquer outro desses, você vai observar o princípio da familiaridade. Todos eles são desenvolvidos para ter um sistema de categoria, você vai montar o seu carrinho, todo o funil de compra ele é exatamente igual. Muda uma artezinha, um processo ou outro, para não ficar uma cópia, né? Mas, essencialmente, né, a gente tem uma replicação, né, dessas metáforas aí do nosso mundo real, né? Eu quero agora trazer para vocês que mesmo, né, quando a gente tenta levar o mundo real para o mundo virtual, né, a gente faz a adição de uma coisa muito legal, né? Como é que a gente se envolve com os chamados mundos fantásticos, né? Eu quero que vocês observem, né, que o dia a dia de vocês, vamos pegar aqui o conceito do Huizinga, né, que ele trata no livro Homo Ludens, né, que é o seguinte: a gente vive em um mundo real, um mundo também conhecido como mundo ordinário. Esse mundo real, ele é cheio de boletos para pagar, ele é um mundo onde você tem prova para fazer, onde você tem trabalhos a entregar, seu chefe cobrando meta, resultado, pedindo entrega de coisa. Esse é o mundo real que a gente vive, né? A mãe às vezes pedindo, menino, faz tal coisa e tal. Esse é o mundo real, né? Huizinga conta pra gente que mundos fantásticos, né? Eles são circunscrito pelo círculo mágico, né? O que é o círculo mágico? O círculo mágico ele é um mundo, né, onde você esquece todas as suas responsabilidades, todos os boletos para pagar, e você vai viver um mundo de sonho e imersão, onde você é o herói, onde você determina as regras, onde você ganha, onde você é capaz de entregar algo além do que o que você entregaria, né, nesse mundo real muitas vezes, né? Então esse mundo é envolvente, né? Simplesmente porque ele está preso ao sonho, senso de realização, e observem muito claramente essa palavra aqui, a palavra recompensa. Seres humanos são movidos por sistemas baseados em desafio e recompensa. Desafio e recompensa, tá? Toda vida que esse nosso indivíduo, esse nosso jogador, ele precisa sair do mundo do círculo mágico, né? Ele precisa se desconectar e voltar para o mundo real, né? Ele sai de lá modificado, tá? E essa modificação, ela é o aprendizado. Nós só nos envolvemos por mundos mágicos. Marcos, dá um exemplo, por favor, de algum outro círculo mágico que não seja um jogo,
porque tá um pouco complexo aqui para mim entender. Tá, então tá bom. Vamos para uma festa. Vamos para uma festa do seu cantor favorito, que você vai com seus amigos, que lá você vai tomar a bebida que você quiser, você vai ficar a noite toda dançando, você vai esquecer do boleto, você vai esquecer dos problemas e você vai viver aquilo ali como se aquele momento ele fosse único. Mas é chegado a hora do show acabar e você vai ter que sair desse show. Muito provavelmente a sua cabeça relaxou tanto que você vai levar como aprendizado e significado daquele mundo, né, uma tranquilidade maior para conseguir resolver um problema que você estava no dia anterior. O jogo, muitas vezes um jogo de tiro, ele não te ensina a ter uma boa pontaria, ele não te ensina a usar uma arma, né? Por mais que você muitas das vezes opere isso aí no mundo virtual, muitas das vezes o significado que aquilo vai ter de aprendizado para você levar do círculo mágico, ele está relacionado ao trabalho em equipe, à eficiência, à meta, a conseguir trabalhar em grupo para a realização de um objetivo. Então, mundos fantásticos, eles funcionam muito bem quando eles estão relacionados a aprendizados, experiências e significados. Para que a gente faça com que essa pessoa continue lá dentro por muito e muito, muito tempo, chega o meu querido Joseph Campbell com o monomito, também conhecido como a jornada do herói. A jornada do herói nos mostra, né, nos descreve, né, um ciclo de travessia dividido em 12 passos, né, ao qual nós, né, esperamos que uma outra pessoa viva, ou nós mesmos viver essa jornada, para que a gente considere, veja na outra pessoa um herói ou alguém que a gente admire, né? Então, a jornada do herói, ela mostra os passos, desde do chamado para a aventura, dos poderes fantásticos, né, dos poderes sobre-humanos, da gente cair no abismo porque a gente tem uma redenção, a gente tem um aprendizado a fazer, até a gente levantar novamente, a gente guerrear e aí esse herói vencer. Provavelmente a jornada do herói é o que está por trás de qualquer história relacionada à mitologia grega, religiões, filmes, HQs, qualquer outra coisa se baseia na jornada do herói e a gente pode colocar essa trajetória aí para responder diversas perguntas da nossa sociedade. Então, mundos fantásticos são aqueles que conseguem equilibrar para o jogador uma boa jornada do herói, ou seja, ele vai se sentir como herói, você vai entregar uma experiência de herói, você vai gerar um significado daquela pessoa, ela ser mais do que o que ela às vezes é no mundo real, e você vai jogar vários desafios, várias narrativas dentro desse círculo mágico que vão gerar um envolvimento. Mas só isso não é o suficiente. Eu estou falando tudo isso aqui, gente, para poder, quando eu chegar para explicar o metaverso, vocês vão começar a entender por que as coisas podem começar a funcionar ou não. Vocês vão observar que quando a gente observa na literatura, no cinema e nos jogos, né, vou começar aqui pelo livro do Neuromancer, né, do William Gibson aqui, foi primeiramente, um cyberpunk, né, ele narra um mundo distópico, né, e que vocês vão observar que hoje, não só na tecnologia, mas em diversas outras áreas, parece que a gente faz uma grande salada do que tem de literatura, cinema e jogos e traz para a realidade, né? Eu queria deixar, inclusive, eu coloquei isso aqui como apontamento, né? O filme Jogador Número 1, né? Que é um filme em cima do livro Ready Player One aqui, né? Que ele basicamente, né, ele vai falar do Oasis lá, ele é o metaverso. Se você quiser entender, né, o que seria uma projeção de metaverso, obviamente com as ponderações que o cinema traz. Eu trago para vocês também aqui, gente, Matrix foi de 98, o Second Life, olha só, o Second Life foi de 2003, e aí eu jogo para vocês, o Second Life é um metaverso, eu estou afirmando isso para vocês antes de apresentar o conceito do metaverso, e aí eu falo para vocês, por que o Second Life não deu certo? Por diversas vezes, eu escuto alguns alunos meus, às vezes chegar e falar assim, ô Marquinhos, acho que o YouTube é de 2011, aí o aluno chega e fala assim, eu pensei o YouTube em 2005, poxa, eu não fiz ele, outra pessoa veio e fez. A gente tem que entender que nas revoluções tecnológicas, muitas vezes a gente tem o período, né, de lançamento daquela tecnologia atrelado às limitações tecnológicas de uma época. Um YouTube em 2005, com a ineficiência de telecomunicação que a gente tinha, jamais poderia entregar, né, um YouTube igual a gente vê hoje. Então, provavelmente ele estaria fadado ao fracasso, né? Então, eu vou responder para vocês porque que o Second Life em 2003 ele falha em alguns aspectos, linkado com o círculo mágico que a gente conversou
anteriormente, né? E vocês vão observar aqui, ó, Minecraft, né? Um jogo infantil, muitas crianças jogam até hoje, foi comprado pela Microsoft por bilhões, né? Sim, o Minecraft é um metaverso maravilhoso, né? Cumpre alguns requisitos básicos, né? Faltam outros, mas observem que o metaverso ele já está presente nas nossas vidas há um tempo, tá? Uma grande destreza que o marketing tem, uma grande facilidade que eles têm é transformar palavras, né, algum conceito em uma coisa do momento, né? Muitas das pessoas, quando eu falava de computação baseada em gestos, utilizando o Kinect usava tecnologia da década de 80, é tecnologia de infravermelho, é algo super simples de utilizar. Então a gente dá uma roupagem diferente, encapsula aquilo ali como um produto diferente, e aí a gente consegue vender novamente. A gente já tem metaversos rolando, né? E o Facebook ele não é, e nem de longe, né, o primeiro a entrar nisso aí, né? Pelo contrário, o Facebook é um grande oportunista na história toda, né? Eu trago para vocês aqui ainda, né, uma outra preocupação. Eu sempre, quando converso sobre tecnologia, vocês viram que eu fui lá atrás mostrar onde a tecnologia nasce, lá da invenção da roda, do homem das cavernas, eu vi evoluindo, né? E eu trago algo que assim, para mim toda vida que eu assisto é sempre muito memorável a forma com que o Huawei, por exemplo, trabalha, né, a evolução da sociedade. Quem já teve a oportunidade de assistir ao Huawei, né, sabe que ele vive num mundo, né, de lixo, né, ele é um robô catador de lixo. Os humanos que sobraram na Terra, eles estão numa nave espacial, porque a Terra já não dá mais para viver, né? E dentro dessa nave, eles são persuadidos por tecnologias que entregam comida gostosa, mostram filmes, eles vivem esse sonho, né? Esse sonho, né? Então, muito cuidado quando a tecnologia, né? Ela pode se tornar prejudicial. E eu tenho muito... quando eu vou falar, por exemplo, sobre metaversos, sobre ecossistemas que vão lidar com crianças, adolescentes, adultos, muitas vezes pessoas que não têm, talvez, ou uma personalidade ou um senso de caráter muito bem definidos, eu gosto de trazer e mostrar as coisas acontecendo. Observem que essas pessoas dentro do Huawei aqui, elas já não conseguiam mais andar, simplesmente que elas passavam o dia todo tomando refrigerante e comendo, né? Eu vou falar para vocês que em 2 anos que a gente está de Teams, de Zoom, de Google Meeting aqui, eu engordei 5 quilos. Eu engordei 5 quilos, né? Porque eu passo o dia todo dando aula aqui no Teams aqui. Então, muito cuidado, né, com essa arte aqui, né, quando a vida vai imitando a arte, né, de um ponto de vista negativo. Isso quer dizer que se eu ficasse mais 2 anos, talvez, na pandemia, eu ia pesar 10 quilos a mais, né? Então, cuidado com o metaverso, né? Muito cuidado. Ele precisa ser muito estudado ainda. Então, vamos definir aqui o metaverso, né? A ideia não é nova, como eu disse para vocês, nem muito menos ela é do Facebook, né? Snow Crash, que é um livro de 1992, foi o primeiro a cunhar o termo, né? Mas, como vocês viram, né, a gente já tem o Second Life, de 2003, e a gente, muita atenção nesse carinha aqui. Em 2015, a Microsoft apresenta ao mundo o HoloLens, né? Um dispositivo de realidade mista, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Falando sobre o metaverso em sua definição mais conceitual, né? O metaverso é a terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais. É um espaço coletivo virtual e compartilhado, constituído pela soma de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista e internet. Muita atenção, né? Porque todos essas metodologias tecnológicas aqui, a gente vai precisar deles para construir o metaverso, como eu vou explicar para vocês. Olha só, que bem antes do Facebook renomear a Inc. deles para Meta, né? Em 2016, eu já tinha 230 empresas trabalhando e desenvolvendo produtos relacionados a VR, né, de realidade virtual, trabalhando em metaversos. Eu já tinha metaversos consolidados, né? Bom,
E como eu disse para vocês, os metaversos, antes dos do Facebook, já existem hoje. A gente tem, eu vou mostrar aqui alguns metaversos para vocês, vou dar um ponto de partida e trago as minhas considerações acerca das preocupações e do cuidado que a gente tem, sempre na adoção de uma nova tecnologia, a gente tem que pisar em cascas de ovos, né? Bom, sendo mais específico, os metaversos atuais, né? Uma realidade digital alternativa, onde as pessoas se socializam, trabalham, se divertem, realizam transações. Metaversos construídos no blockchain são cidades virtuais independentes e economias que simulam interações do mundo real. Eu quero falar para vocês que em 2003, quando o Second Life ele veio à tona, tem alguém com o microfone aberto aí, gente? Quando o Second Life ele veio à tona, eu não tinha blockchain, eu não tinha criptomoeda, eu não tinha token não fungível, né? Deixa eu ver aqui quem que está com o microfone aberto. Espera aí. Deixa eu ver. Acho que fechou agora aqui. Beleza. Eu não tinha isso aí, né? Ainda existe outra coisa que eu não tinha, tá? Mas eu vou falar para vocês depois. E aí vocês vão começar a ver que o Second Life, por mais que ele fosse pioneiro, ele foi aquele meu aluno que falou assim, eu pensei o YouTube em 2000, 2002. Eu não tinha telecom para suportar aquilo ali. A mesma coisa é hoje. Mas o metaverso foi criado pelo Second Life lá em 2003, mas eu talvez não tinha todos os requisitos básicos. Lembram quando eu falava do círculo mágico, que eu falei que o ser humano é movido por desafios e recompensas? Guarda isso aí, você vai precisar dele, tá? Para que a gente explique o metaverso, a gente precisa entender uma palavra que está muito associada a ele, que é a palavra imersão, né? Vamos falar sobre interação, interatividade e imersão, que muitas das vezes são palavras que são usadas uma como sinônimo da outra, né? Eu vou começar com a primeira delas, interação. Interação, eu vou trazer um ser humano no A aqui, chutando uma bola, um agente B aqui. Isso aqui é uma interação. A bola é um corpo rígido que não pensa, ele não produz nenhum tipo de resultado. Aqui você tem só uma aplicação de força, vai gerar um resultante, a bola vai se mover, aquilo ali é vago e não representou nada de muito significativo à pessoa. Mas e se essa bola tivesse entrado num gol? Tá, calma, mas o simples ato de chutar uma bola, tá? Ele é uma interação vaga. Observem depois também outras duas pessoas conversando, a pessoa A com a pessoa B. Ela manda uma mensagem para cá, a pessoa B manda uma mensagem para lá. Isso gera uma coisa chamada, né, feedback, não é isso? A gente tem retorno. Agora a gente evoluiu, a gente chegou em interatividade. Observem que interação evolui em interatividade e, sem dúvida alguma, o nosso mais alto grau, né? E aí, então esse aqui é a imersão? O que é a imersão? É o nosso mais alto grau de desprendimento da realidade e transporte para um mundo paralelo, virtualizado e que pode ter outras narrativas e outros impulsos. É por isso que pessoas que estão, às vezes, utilizando óculos de realidade virtual, simplesmente se você empurra ela cai no chão, ela perde o equilíbrio. Se você belisca a pessoa, às vezes a pessoa nem nota que está sendo beliscada, porque toda a sua consciência está transportada para uma outra atividade. Sinto falar para vocês que as imersões são processos que ocorrem em, no máximo, 20% do uso de uma tecnologia, tá? Todas as manipulações tecnológicas que vocês fazem no dia a dia, eles correspondem a interações e interatividades, tá? Vocês vão observar aqui, né, que dentro desses 20%, eu me concentro aqui nesse negócio aqui chamado interatividade sinergética. Antes de, né, vocês podem depois me perguntar, o que era a ausência de interatividade, autoritária, dialética, ideológica, né? São tipos de interatividades que envolvem sistemas computacionais, sistemas tecnológicos que a gente está acostumado a lidar no dia a dia, mas que não estão presentes no metaverso. Vocês vão entender o porquê que a sinergética é a que está presente no metaverso, e a sinergética ela tem uma combinação um pouco com a dialógica, né? Bom, a ausência de interatividade são construções vagas, como, por exemplo, vídeos pré-gravados, animações, você não consegue modificar o final, você não consegue mudar, você vai assistir naquela sequência linear e nada daquilo vai modificar. Interatividade autoritária são feitas por sistemas computacionais ou tecnologias que são autoritárias, quebra-cabeças. Quebra-cabeças
Um colega seu pode começar do canto superior esquerdo e você começar do canto inferior direito. Vocês vão ter insights diferentes, mas no final a imagem que vai ser mostrada vai ser sempre a mesma, independente se o quebra-cabeça for montado 50 vezes, né? Ele tem um único conjunto proposto de respostas, né? Sistemas baseados em interatividade dialética, né? As nossas inteligências artificiais e sistemas baseados em árvores utilizam muito, né? E isso é utilizado para a construção de catálogos, guias, né? Eu tenho um sistema baseado em árvore, né? Eu vou seguindo uma árvore e eu vou fazendo uma tomada de decisão que me leva para um caminho específico. Interatividade dialógica, sem dúvida, é o que os jogos mais utilizam, né? Que é o uso de inteligência artificial para a gente gerar cenários infinitos, né? Então, por exemplo, e é engraçado, você vira e fala assim, só existe a partir dos anos 2000 para frente, tudo. Não, Pac-Man utiliza interatividade dialógica, né? Pac-Man, se você abrir Pac-Man 1 bilhão de vezes, o labirinto vai se randomizar e a posição dos fantasminhas vai se randomizar 1 bilhão de vezes, né? Então, são sistemas, sim, às vezes apoiados em uma aleatoriedade muito simples, né, de se resolver, mas aí eu chego na interatividade sinergética a qual o metaverso se apoia, né? Interatividade sinergética é provavelmente o nível de ativismo mais elevado que eu tenho dentro de um sistema tecnológico. Ele prevê, olha essas duas palavrinhas, sinergia e colaboração. Por quê? Em todas essas outras interatividades aqui, ou eu tinha uma interatividade vaga, ou eu tinha um resultado pré-definido, ou eu tinha conjunto de respostas, ou eu tinha aleatoriedade. Então, somente neste último nível aqui, né, a gente tem conjunto infinito de respostas, porque a gente tem, além da dialógica de um sistema de inteligência artificial, a gente tem seres humanos colaborando em tempo real, uns com os outros, para a solução dos problemas. Isso propõe um conjunto infinito de respostas e feedbacks. Provavelmente é por isso que o metaverso, né, ele pode se tornar real, né? E há 20 anos atrás, como eu não tinha, talvez, jogos em rede, eu não conseguiria conectar duas pessoas num tempo real de forma síncrona, provavelmente isso aí não funcionaria muito bem. Então, vamos agora, de uma vez por todas, entender, né? Inclusive, eu tenho até correr, que o nosso tempo está passando, os componentes do metaverso, né? O metaverso, ele precisa de hardwares específicos, seja um óculos, seja um celular, seja um tablet, seja algum gadget que vai conectar os seus estímulos sensoriais a um artefato de tecnologia, né? Esse hardware, ele é capaz de te levar para um mundo X, um mundo paralelo, seja um mundo fantástico, seja um mundo de negócio, seja um mundo de, né, uma simulação, por exemplo, de uma aula de medicina, né? Tudo isso, gente, tudo isso, e que o Second Life também peca, né? Só é possível graças a essa grande evolução que a gente está vendo aqui. A gente está vendo a 5G chegar, a gente está vendo o IoT, a internet das coisas chegar, e isso vai possibilitar uma disrupção, e a gente vai conseguir conectar todo mundo nessa malha, né? O Second Life também pecava em algumas coisas, né? Observem como hoje a gente tem um elevado poder computacional. Hoje as nossas nuvens, elas carregam para elas processamentos pesados, né? Então, por exemplo, eu vou precisar de uma renderização de imagem, um processamento de imagem pesado, eu jogo para a nuvem. O YouTube faz isso, quando você joga um vídeo lá grande para dentro do YouTube, ele leva para a nuvem, processa e te devolve o resultado, né? Aí, vamos lá. Eu tenho um outro mundo que é cheio de ferramentas de comunicação. Ferramentas que são chat, texto, que são, né, às vezes, sistemas de novela. Não, gente, hoje a gente tem ferramentas de... Às vezes a gente tem quadros de desenho dentro dessas ferramentas, né? Coisas que a gente não tinha. E aqui, vamos falar de uma coisa muito chave. Olha, eu vou piscar aqui para vocês verem. É a hora. Lembra lá no início que eu falei para vocês que a gente levava coisas do mundo real para o mundo virtual, para a gente viver naquele mundo lá? A gente também tem a necessidade de trazer coisas de lá de dentro para o nosso mundo real. É por isso que muitas das vezes pessoas que se conhecem num jogo, né, começam a namorar, querem encontrar. É por isso que às vezes pessoas ganham medalhas dentro de um jogo e você não tem a versão impressa, você manda imprimir, fazer um totemzinho. A necessidade de materializar o virtual, ele também existe. E aí a gente, depois do blockchain, a gente consegue, né, converter, né, rendimentos, converter coisas ganhas dentro desse mundo, ou em dinheiro real do nosso mundo real,
ou em dinheiro de criptomoedas que pode ser usado para trocar por coisas do nosso mundo real. Então, a gente acha a chave agora da recompensa. Então, o nosso mundo, ele passa a dar recompensas. Acabou? Vocês já viram que tem muita diferença para o Second Life, né? E ainda não acabou. Hoje, a gente tem inteligência artificial, a gente tem o Big Data, né? A gente tem o aprendizado de máquina super desenvolvido. Então, esses mundos, eles conseguem projetar oscilações climáticas, eventos, porque ele vê que tem um grupo de pessoas ali que curte uma música X. Então, esses mundos conseguem fazer isso de forma autônoma. Infelizmente, para conectar todas essas coisas, e é uma das coisas que inclusive, até o Zuckerberg, quando vai apresentar a Meta, ele fala, né, sobre a evolução futura do metaverso, né? Esses mundos, eles precisam ser conectados, né? Eu estou no mundo X, que é o mundo do Facebook, aqui tem um mundo Y, que é o mundo da Microsoft, aqui eu tenho o mundo por exemplo, do Fortnite aqui, eu quero transitar com meus itens, com minha mochila, com a minha coisa de um mundo para o outro. O termo interoperabilidade em tecnologia é usado para descrever como sistemas computacionais trocam informação entre sistemas distintos de empresas distintas e como eles conseguem conversar de forma síncrona em tempo real. Sincronizar e normatizar todos esses mundos aí vai ser uma coisa ainda muito complexa, tá? E por fim, quando a gente conseguir conectar tudo isso, eu não tenho dúvida que diversão, conquista, prazer, relacionamentos pessoais, liberdade sem limite, fama, tudo isso vão ser entregues pelo metaverso, né? Temporariamente, eu digo para vocês que a mudança do Facebook para a Meta, né? Além de apontar horizontes de desenvolvimento, o Facebook já tinha comprado o Oculus Rift há muito tempo, já vem desenvolvendo a Oculus há muito tempo, né? Mas ele passa por uma série de escândalos, desde a época da Cambridge Analytica, né, daquela época das eleições dos Estados Unidos, do Donald Trump, né, que a gente sabe que teve um problema seríssimo, né, a influência do Facebook nessa época. Ele tem acusações de veto. Toda semana o Facebook está em tribunal, né? A funcionária saiu esses dias aí para trás, né, e denunciou uma série de problemas que o algoritmo tinha relacionado a questões de ódio, né? Então, hoje, muitos especialistas acreditam que esta mudança do Meta, virar os olhos de todos para o que seria o metaverso, é como se fosse uma cortina de fumaça do Facebook para poder tirar os olhos, né, desses escândalos e se voltar para uma coisa que é agradável, é legal de se ver, né? Vocês vão ver aqui que eu trouxe um recortezinho de um vídeo para vocês. Esse é um vídeo do Facebook, né? Ele mostra um pouquinho como que esse mundo ele vai acontecer em termos de trabalho, né? Observa a pessoa trabalhando, né? É engraçado que aqui a gente vê um pouquinho de realidade mista, né? Eu vou já falar sobre as diferenças, realidade mista, realidade aumentada. Let's get together real quick for a debrief. Vamos ver um pouquinho do vídeo aí. I'm free now. Let's jump in. Hi. Hey. So what do we think? I think it's ready. Great. I'll prep it for the presentation. All right. Good luck. Imagine a space where you can tune out distractions and focus on the task at hand. And when you're ready to share what you've been working on, you can present it as if you're right there with the team. Como o nosso tempo está apertado, eu vou avançar um pouquinho, porque a gente ainda tem algumas coisas a falar aqui, né? Depois que o Facebook ele faz essa mudança da marca de Facebook para Meta, né? Você vai observar que as buscas pelo termo metaverso, né? Olha, elas subiram exponencialmente, né? A gente começa a ver uma modinha, né? Nike também entrou nessa corrida, né? A gente tem aqui, eu peguei um recorte do ecossistema de metaverso para vocês perceberem que o Facebook ele não está sozinho nisso aí. São milhares de empresas, milhares de tecnologias, metodologias que estão aí, né? E o Facebook, ele é só, eu diria que ele é um grãozinho, né? Porque a plataforma que eu vou apresentar do Facebook, né, que é o Horizon World lá, ela não é nem de perto o melhor metaverso que nós temos hoje. Falando sobre metaversos são construídos essencialmente de três tecnologias básicas que a gente tem: realidade virtual, realidade mista e realidade aumentada. Vou mostrar
cada uma para vocês aqui, para vocês entenderem as diferenças. Vamos começar com a realidade aumentada. A realidade aumentada utiliza celulares, tablets, qualquer recurso que tenha uma câmera, né? Processa uma imagem do mundo real, do mundo que está à frente dessa câmera, e sobrepõe a ele um elemento tridimensional, um som, né? Aqui a gente está vendo aqui, por exemplo, uma partida de, acho que é de beisebol, né? Aí assim, fazendo o lançamento do 5G lá, e fez esse dragão entrando no estádio. Todas as pessoas que estão na plateia estão com seus celulares apontando para o lugar do dragão. Dragão, né? Então, a característica principal da realidade aumentada, a sobreposição que ela tem. Certo que agora o dragão, e ele não existe lá no campo, né? Mas vendo isso aí por um tablet que está na minha mão, isso se torna muito realista. Tá? Eu tenho um tablet e ele está usando aquilo ali. Observem que a realidade sabe, por engenharia, para, por exemplo, fazer simulação de ambiente de casa, né? Em ambiente de fábrica, porque é uma manutenção, uma troca de uma peça. Dentro de projetos educativos para crianças. Você pega a revistinha da Disney hoje, metade dela é realidade aumentada. Vamos falar sobre a realidade virtual. A realidade virtual, ela usa os óculos, né, esse hardware aqui, para transportar a pessoa, olha só, para um mundo lúdico, para um mundo completamente novo. Ela não tem conexão com esse mundo físico. É aquele exemplo que eu dei para vocês de, por exemplo, quando você coloca o óculos, você chega lá, empurra a pessoa vai cair no chão, ela nem vai entender o que está se passando no mundo real. É um transporte muito grande para dentro do círculo mágico, né? Observem que esses mundos, né, eles já estão presentes, a realidade virtual já é uma tecnologia que está em escala comercial, né? A gente consegue adquirir. O que o metaverso faz é pegar a realidade virtual, colocar a criptomoeda, colocar o blockchain, colocar as recompensas, a telecom, conectar pessoas, colocar um ambiente lúdico e jogar todo mundo lá dentro, tá? Esse é o grande resumo que a gente tem. E a realidade... Enter Microsoft HoloLens, the world's first untethered holographic computer. The device maps the room in order to construct a digital map of the space, allowing Penny to fill the room with holograms. What you see here is next-generation hand tracking. Penny moves the holograms throughout the room in real time and space. The boxes react using physics-based simulations, just like they would in the real physical world. Sorry, Penny. Eu consigo. Vou deixar o vídeo tocar e não vou falar. Maybe a bad time, but the client is on an earlier flight. We're so not ready. Should we start to panic? Not yet. Just bring the team in, please. Windows brings spatial sound, articulated hand tracking, and Samir's own hands into VR. I can see you're hard at work, Samir, but Penny needs your help. Yeah, sure thing. Just let me check out this bunker real quick. Samir, the client is on... As per usual, your sense of timing is just awesome. Kai-san, Pennyが呼んでいますけど。今すぐ行くって伝えて。Kai joins the conversation as a hologram. Samir also appears as a 3D avatar, which he scanned himself using his phone. Cute. I try. So, how's it coming? It's not. This is the flagship store. It's gotta be unforgettable. Yeah. Not exactly blowing my hair back. Yeah, the space is driving me nuts. All right. How about a change of scenery? Welcome to Think Club. Imagine the web of the future, where you can draw inspiration from the cloud, in 3 dimensions and all around you. Some inspiration, please. Namaste. These bots help them interface with businesses. This one helps them find amazing 3D assets. Inspiration comes from the most unfamiliar places. I made you are now made. Kai uses a pen and Samir uses a specialized controller in order for them both to manipulate and design the 3D creation. The team forgets that they are not together physically as they continue collaborating on the design. Penny picks up the eyedropper to grab a color from the physical ceiling in order to make things feel more anchored.
Through the conversational bot, we see a real-time translation of what Penny's client is saying. Vamos avançar aqui que a gente ainda tem alguns slides para ver. Bom, pegando aqui sobre as 3 tecnologias que vocês viram aqui. Observem que a realidade aumentada, ela tem uma conexão muito próxima ao mundo real. Então, tudo que está aqui, ele está muito próximo ao mundo real, tá? Tudo que está muito próximo à realidade virtual tem, consequentemente, uma imersão maior. Olha só, minha imersão é maior porque eu estou nesse mundo de virtualização. Então, a realidade mista que está aqui no meio, ela combina, né, um balanceamento entre imersão e conectividade com o mundo, né? É a chamada também, né, realidade mista que a gente tem aqui. Falando um pouquinho sobre o que a gente tem hoje de metaversos, né, que estão em crescimentos e que provavelmente vocês vão se conectar ou vão ter um filho, um sobrinho ou alguém que vai entrar nesse universo, né? Provavelmente hoje tido como um dos maiores metaversos, né, Decentraland, ele é um metaverso que hoje já não tem mais terras, né, espaços para serem vendidos. Eu vou falar um pouquinho sobre essa venda, né? Então, em primeiro lugar, Decentraland. Em segundo lugar, The Sandbox também é um outro ambiente de metaverso. E aí todo mundo vai assustar. Olha só, eu tenho um outro metaverso gigante e que vai crescer. E nesse metaverso eu já tenho muitos alunos, crianças, adolescentes, adultos. Fortnite é hoje um jogo, né? É um Battle Royale que hoje tem shows ao vivo, que reúne milhões de pessoas em eventos e tem uma comunidade gigante, né? E hoje pode ser utilizado usando hardwares de realidade virtual. Então existe uma promessa muito grande, né, em cima do Fortnite aqui, né? A chegada do Facebook, né, com o Horizon Worlds, né, um metaverso muito focado talvez em trabalho, né? Uma coisa que também a Microsoft foca, né, com o Microsoft Mesh, né? O Microsoft Mesh, ele utiliza o hardware do Microsoft HoloLens para criar um ambiente para família, colaboração, trabalho, divertimento, né? E vamos falar um pouquinho das crianças, vamos falar aqui do Roblox. Roblox, provavelmente alguém tem um filho, tem, né, alguém que utiliza, né, essa plataforma que as crianças conseguem construir, criar, conversar, dialogar, né, conseguem comprar recursos, né? Então, o metaverso, né, é isso. Vamos ver aqui agora um pouquinho, de como esses mundos, eles operam. E quais que são as coisas que eu posso fazer dentro desses mundos? Olha só aqui, colaboração em tempo real. Lembram lá da interatividade sinergética? Eu posso ter shows, concertos de músicas que caibam, por exemplo, 1 milhão de pessoas, né? Eu posso conhecer novos amigos, eu posso namorar dentro desses universos, eu posso fazer jogos, passatempos lá dentro. Eu tenho, por exemplo, tem alguns, Decentraland, por exemplo, tem cassinos que eu consigo jogar com dinheiro, converter o dinheiro real, né, para uma criptomoeda e jogar lá, né, dentro desse mundo, né? Eu posso fazer compras dentro desses ambientes. Eu posso ter ferramentas visuais de trabalho. Vocês acabaram de ver ali o HoloLens, né? A arquiteta lá naquele ambiente, né, chamando os 2 amigos para colaborar com ela e construir um ambiente, né? Se a gente fala em educação, eu consigo ter aula, aprendizado lá dentro desses sistemas. E aí eu tenho o quê? Publicidade, mídia espontânea, muito apoiada dentro desses universos. Tem muitas empresas que compraram terrenos por milhões no Decentraland só para poder construir uma coisa e colocar a marca lá dentro, né? Isso é uma mídia espontânea que eles consideraram super funcional. Aqui vocês estão vendo aqui o vídeo, vocês viram aqui os terrenos, né, do The Sandbox aqui, e esse aqui foi o vídeo do Horizon World aqui do Facebook, né? Além disso, eu ainda esqueci de uma coisa aqui, né? Os nossos bens digitais hoje, né? Os nossos tokens não fungíveis, né? Que são utilizados para a gente comprar quadros, vídeos, obras de artes digitais, né? Tudo isso vai ser comercializado por esses metaversos, né? A grande pergunta que vem, né? Nosso tempo já está acabando aqui, né? Eu posso comprar um terreno desse assim? Pode sim. Inclusive está aqui, 2 sitezinhos aqui, TheMetaverse.property e o Republican Realm aqui.
são 2 sites especializados em vendas de terrenos dos metaversos, ó, Decentraland, só que Decentraland não tem mais, né? The Sandbox, né? Upland, que também estão falando que vai crescer bastante. Eu queria que vocês atentassem para uma coisa, ó, um dos últimos terrenos vendidos do Decentraland aqui, ele foi vendido por $913 mil. Convertendo para a cotação, né, talvez dessa semana aqui de real, a gente teria algo em torno de 5 milhões por um terreno virtual que nunca vai ser materializado. Mas lembrem-se, né, uma dor no coração que existe muito grande das pessoas é falar assim, poxa, mas tudo que eu fizer lá não vai ser materializado, eu nunca vou conseguir ir lá nesse terreno no meu plano físico, né? Não vai, mas talvez os benefícios das coisas que você realizar nesse mundo fantástico, eles possam sim ser convertidos para inputs, para outputs do nosso mundo real. Então pode ser que você coloque lá uma loja para vender roupas lá, que vai vender muito mais do que uma loja na Savassi, do que uma loja no maior shopping aí de Belo Horizonte. Então a gente tem que expandir e observar que o metaverso, ele traz para a gente realizações que hoje o nosso mundo real ele é limitado. O metaverso ele se transforma até em mais inclusivo, né? Porque hoje quem tem dinheiro para abrir uma loja num shopping super movimentado, né? Aí você vai falar assim, mas hoje é muito difícil também eu comprar um terreno desse. Vocês vão observar que a gente tem terrenos para alugar, a gente tem metodologias em metaversos que estão começando para você garimpar o seu terreno. Então, quem quer surfar nessa onda, né, talvez o momento seja agora. Mas não que o metaverso amanhã, né, a internet vai se transformar no metaverso, porque é essa a proposta, né, é que o metaverso ele venha a substituir esse modelo tradicional que a gente tem de internet. Bom, por onde a gente começar, né? O Decentraland, sem dúvida, é o maior hoje. Por que eu coloquei o por onde começar? Justamente um vídeo de como ganhar dinheiro, né? Os NFTs aqui, né? Dentro do Decentraland aqui. Porque, basicamente, dentro dos metaversos, você precisa gerar esses dinheiros virtuais para você conseguir fazer tudo o que você quer fazer, né? Então, você comprar alguma coisa... você tem jogos de graça, você consegue jogar de graça muita coisa. Vocês vão ver que é muito limitado. Então, é legal você começar entendendo uma metodologia de recompensa. Comece um desafio entendendo como a recompensa vai trabalhar, tá? Muitos me perguntam, né, se o metaverso vai começar amanhã, né? Se isso aí tá fechado, né? A tecnologia ela ainda precisa evoluir muito, né? Quando a gente pega esses óculos de realidade virtual, eles são computadores caríssimos. Hoje um óculos, um HoloLens hoje custa 20 mil reais, mais ou menos, 20, 25 mil, né? Ele é pesado, ele é incômodo, né? Só que a gente já começa a ver alguns lançamentos. Recentemente, há mais ou menos 2 semanas, né? A Ray-Ban lança um óculos que tem câmera e tem microfone aqui do lado, né? Inclusive pode ser equipado com Alexa, né? Então, assim, existe... e por que a gente não consegue fazer algo pequeno? Por causa da miniaturização da tecnologia. A gente não consegue, às vezes, reduzir o tamanho de um chip, de um circuito integrado, para poder ele caber em um gadget pequeno, né? Então, a gente tem que ainda esperar essa evolução da telecom. Então, lembra lá, o 5G tem que chegar com tudo aqui. E essa tecnologia tem que chegar a um custo acessível. Eu não tenho 25K aqui para comprar um HoloLens, por mais legal que ele possa parecer. Então, eu acredito que vamos sentir metaversos na nossa vida, né? Num horizonte de 10 anos aqui, a gente vai ter metaversos em todos os cantos, a gente vai conseguir, com um óculos desse fino, convencional, entrar dentro desses mundos. Muito cuidado, né, para fechar aqui para a gente aqui, essas tecnologias, assim como toda a internet, tudo de tecnologia, ela sofre os mesmos problemas, né? Ela tem os problemas de privacidade, porque a gente ainda nem tem regras muito definidas, venda de drogas e artefatos ilícitos, aliciamento de pessoas, tráfico, pornografia infantil, roubo de senha, falha de... existem muitas pessoas que não conseguem desconectar do círculo mágico e ficam executando no mundo real coisas que estão nesse metaverso. Isso é muito perigoso, tá? E nosso tempo acabou. Se vocês quiserem, né? Para quem fala assim, poxa, super legal isso aí, eu queria até conhecer mais
sobre a proposta do Facebook, né? Sobre a proposta de outros metaversos. Quero entrar no Decentraland, quero começar a brincar com isso aqui. É legal que semana passada, né, o Fantástico fez uma reportagem sobre metaverso, só que ele foi super, né, passou superficialmente sobre os metaversos, mas não citou alguns, até por questões, né, de marca, né? A Newzoo tem um report aqui que ele traz o ecossistema de metaversos aí para vocês conhecerem aí, e sem dúvida alguma é muito bom de ver. É demorado, porque tem 1 hora de duração. Se você ver esse vídeo, tem 1 hora. O Zuckerberg fez um vídeo de 1 hora. É muito bacana esse vídeo da visão de metaverso que o Facebook traz, tá? E eu acho que é importante para todo mundo que quer começar, ver as possibilidades que tem de se trabalhar, namorar, fazer amigos, conversar, jogar, divertir e gerar renda, gerar receita através do metaverso, tá? Gente, tá aqui meus contatos, eu sei que foi bem corrido, né? O IC Talks, ele é rápido assim, né? Porque a gente tem os nossos alunos que vão iniciar agora no turno da noite, mas eu vou abrir agora para rápidas perguntas aqui, para quem quiser, né, tirar uma dúvida ou alguma coisa que não ficou bem explicada, né? Para a gente conversar um pouquinho. Mas a todos, né, que estão aqui, muito obrigado por estar conosco aí nessa noite. Vamos lá, deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Vamos lá, tirei o compartilhamento. Vou ver aqui as mensagens agora que estão chegando, peraí. Deixa eu pegar aqui. Tô vendo aqui. Ô, Matheus, obrigado a todo mundo. Estou vendo aqui o Gabriel também, o Anderson também, o professor Marco ali, Ivre, beijo grande ali. A Mir, beijo para você também. Deixa eu ver o professor Roque também, professora Soraya. Nossa senhora, só tem professor aqui. Cadê aqui? Luiz também. O professor Luiz também, professora Simone. Ela também, Túlio também. Não, gente, obrigado demais. Obrigado, Natácia, minha cunhada aí, ó. Deixa eu ver aqui. Léo aí, ó. Palestra abriu a mente. Que bom, Léo, que bom. Gente, metaverso é algo muito novo. A gente vai ter um tempo aí para andar, para conhecer bastante sobre metaversos, né? Mas eu espero que esse seja o ponto de partida para vocês brincarem. Baixa o Decentraland, faz uma conta, tenta começar a ganhar alguma coisa, conhecer pessoas lá dentro e entender e abrir a mente, porque provavelmente num futuro próximo, né? Quando a gente fala um horizonte de 8 anos, 10 anos, tá aí, né? Vai chegar muito rápido, né? E a gente precisa saber lidar muito bem com essas tecnologias, né? Bom, eu acho que todo mundo também tem que ir para a aula aqui, então eu vou encerrar a gravação aqui, fazer o agradecimento aqui geral. Bom, gente, então encerramos aqui por hoje. Muito obrigado de novo a todos. Gilson também, muito obrigado. Gilson está sempre conosco aí. Muito obrigado. Uma boa semana para vocês. Aproveito e desejo um Feliz Natal. Aproveito e desejo também um ano novo de muitas realizações. Que as famílias de vocês fiquem bem, vocês fiquem bem, tá? E em fevereiro estamos de volta na PUC Minas, a comunidade acadêmica, todos juntos, tá? Um beijo grande e muito obrigado. Valeu, gente. Tchau.